Bem, hoje com o gerente nacional de vendas da BRQ Brasil Química, o Renato Brandão, para a gente falar um pouquinho sobre o controle de pragas e doenças em tomateiros. Renato, bom dia. Bom dia. Eu até brinquei aqui com os meus parceiros aqui de estúdio que ela não explicou o que era cinturão e rota. Brinquei com ele, falei, cinturão e rota sou eu quando pego meu carro, saio na estrada, estou com uma calça, estou com um cinto na calça. Aí o meu cinturão está na rota. Só para brincar um pouquinho, mas deve ser o nome dessa série aí da TV chinesa. O Renato, a gente tem falado bastante aqui e não é por nada mais, nada menos. É sobre o controle biológico, né? A biotecnologia, porque o Brasil hoje está na ponta desse segmento no mundo e é o setor que cresce a 2 dígitos por ano no Brasil, com a tecnologia brasileira, inclusive hoje sendo exportada e dividida para muitos países, até os Estados Unidos têm interesse em muitas coisas do nosso controle biológico. E aqui a gente vai falar do tomateiro, o tomateiro que sempre foi um grande vilão nas análises químicas feitas aí por órgãos oficiais e Anvisa, etc. e tal, na hora de ver quanto de produto químico tinha num alimento que poderia ser consumido pela população. E não é para mais nem para menos que o tomate foi vilão durante muitos e muitos anos, muitas e muitas décadas, porque ele é extremamente vulnerável. E agora nós temos aí o controle biológico chegando cada vez mais também no tomateiro. E o interesse do tomate é porque ele é atingido por muitas pragas e doenças, né? Ontem mesmo eu estava falando da murcha do tomateiro, que também tem um tipo de controle biológico. Então eu começaria pedindo para você quais são as principais pragas e doenças que atingem o tomateiro. Porque não é nenhuma e nem duas. O tomate é delicioso como fruto, que é um fruto, e os bichinhos também gostam muito. As pragas e doenças do tomate. Quais são as principais? Vamos iniciar. Antes de mais nada, eu queria agradecer o convite, né, de vocês em relação à nossa empresa, a BRQ. Em relação ao tomate, você realmente ressaltou essa grande quantidade de pragas e doenças que atacam essa cultura. Nós temos aí, inicialmente, se a gente pensar a nível de solo, nós temos nematóides que atacam a tomate. Temos também outras doenças, a requeima também, que é muito importante no tomate, a própria mancha do fusário, né, que são fungos que dão danos econômicos ao tomateiro a nível de solo. Temos também várias doenças fúngicas que atacam a parte aérea da cultura, né? E podemos aí destacar a pinta preta, podemos destacar a mancha da septoriose, tá? E assim por diante. E em relação aos insetos, nós temos uma grande quantidade de insetos que também infestam essa cultura. E eu gostaria de destacar a traça do tomateiro, tá? Nós temos aí também a incidência de lagartas, percevejos, não são pulgões, minadura das folhas, né? Então, como você ressaltou, são inúmeras pragas e doenças que acabam dando danos econômicos na cultura do tomate. Bom, e aí eu vou te perguntar uma coisa porque está diretamente ligada ao nosso tempo de vida. Quando eu era criança, existiam 2 ou 3 tipos de tomate. Hoje tem uma infinidade, tem uma seção do supermercado lá que é só de tomate. Tem tomate pequenininho, tomate grande, tomate achatado, tomate alaranjado, tomate, enfim. Mesmo assim, com essa variedade que nós temos de tipos de tomate, a ciência não conseguiu ainda descobrir espécies resistentes a essas pragas e doenças, porque me parece que todos são aparentemente vulneráveis mesmo. O que acontece é o seguinte, que o melhoramento genético, de maneira geral, né, ele foi feito durante muitos anos pensando em produtividade. E a parte de controle de pragas e doenças, o melhoramento genético, ele ficou, não é que secundário, né, mas ficou relegado a um segundo plano. O que nós vemos é o seguinte, que há uma tendência da própria pesquisa focar nessa parte de tentar ter cultivares mais tolerantes às pragas e doenças, tá? Com o intuito de reduzir o uso realmente de defensivos agrícolas. Bom, Renato, e aí vocês da BRQ, né, a sua empresa, trabalham aí com os biológicos para controle de pragas
no tomateiro. Especificamente em quais vocês têm trabalhado e de que forma vocês combatem? Inicialmente, né, nós desenvolvemos alguns produtos, tá, visando o controle de nematóides no solo, porque é uma praga invisível, o produtor acaba não vendo a praga, ela está no solo atacando o sistema radicular da planta, mas uma planta de tomate com um sistema bem vigoroso tende a ter uma maior absorção de água, nutrientes, né? E, consequentemente, é uma planta que tem uma tolerância maior ao ataque de pragas e doenças. Então, nós temos aí um nematicida biológico registrado no Ministério da Agricultura, a marca comercial Bacillomix, que nós utilizamos a nível de solo, e estamos também desenvolvendo um fungicida biológico, que nós estamos solicitando o registro no Ministério da Agricultura, deve sair ainda esse ano, com o intuito de, além de controlar os nematóides, a gente fazer um controle conjunto dos fungos fitopatogênicos que atacam o sistema radicular. Como eu comentei anteriormente, né, nós temos a riqueima, né, que ataca o sistema radicular do tomate, a fusarium. E a nível de fungos de solo, nós já temos um registro, que é o Garden, que também é um bacillus, só que ele tem um efeito positivo no controle dos fungos que atacam a parte aérea do tomate. Tá. E aí, na busca da matéria-prima para confeccionar esses produtos, que depois vão fazer o combate a pragas e doenças de forma biológica, existem vários caminhos que podem ser seguidos e várias fontes que podem ser buscadas. Ontem mesmo eu conversava com também o proprietário de uma indústria que produz biológicos, e ele disse que buscava a matéria-prima na Amazônia e em Fernando de Noronha. Aí eu falei, na Amazônia eu até entendo por quê. Agora eu falei, Fernando de Noronha por quê? Ele falou, porque o mar lá está muito distante da costa, então a matéria-prima que a gente vai conseguir, ela está, eu até brinquei com ele, está no mais natural estado da natureza. Ele falou, é exatamente isso. Aí eu brinquei, falei, é diferente se você fosse pegar na Baía de Guanabara, né? Que você já não ia achar no estado mais natural da natureza. E aí eu entendi o porquê. Então são várias fontes ou várias origens de matéria-prima que podem produzir esses biológicos. Isso aí é importante a gente ressaltar, a busca dessas matérias-primas, né, as buscas desses micro-organismos, nós chamamos de bioprospecção. E a nossa empresa ela tem aqui um departamento de biológico, né, que faz essa bioprospecção em lavouras, né, comerciais. A gente procura trabalhar em lavouras comerciais, por quê? Porque o grande suporte que nós temos, tá, é a própria planta. Muitas plantas de tomate atacadas por uma praga ou mesmo um fungo, ela acaba tendo uma tolerância maior a esse ataque. E nós percebemos que essa maior tolerância está diretamente relacionada com a planta e os micro-organismos que fazem parte da biota dela. Tá? Então, ela consegue ter essas diferenças devido a essa interação da planta, tá, com os micro-organismos. Renato, no comparativo com nós, seres humanos, é mais ou menos a mesma coisa, né? Todos nós somos seres humanos, mas um indivíduo é diferente de outro indivíduo, e um tomateiro é diferente de um outro que pode estar ao seu lado, lá no processo de produção. E aí alguns indivíduos desenvolvem resistências diferentes de outros indivíduos. Tem gente, por exemplo, que pegou 10 vezes Covid. Eu não peguei nenhuma. E assim vai. Então, é mais ou menos isso, né? São indivíduos diferentes que reagem de forma diferente com o seu sistema de defesa a qualquer ataque de praga ou doença. E aí aquele indivíduo que tem uma resistência maior passa a ser objeto de análise de como ele desenvolveu isso. No caso aí, um pé de tomate. O interessante é que essa maior tolerância de um indivíduo, se for de um pé de tomateiro, tá? De um indivíduo em relação ao outro, Tá. na grande maioria das situações está relacionado
com micro-organismos que estão naquela planta. Uhum. Sim, é um processo bastante interessante que você percebe nitidamente, né, essas diferenças, tá? Então, a nossa unidade aqui de pesquisa, ela procura ir ao campo, tá, nas lavouras comerciais, tanto de tomate como de outras lavouras, né, e verificar isso aí no campo. Então, o que nós fazemos aqui? Nós vamos a uma lavoura de tomate, do tomateiro no caso, né, coletamos uma planta doente, coletamos uma planta sadia, no mesmo ambiente, tá? Muito próximo da outra, e nós fazemos essas análises da interação da planta com os micro-organismos, que a gente chama de bioprospecção. Legal. Só para a gente terminar, então, e a forma de combater cada uma das pragas ou doenças, mesmo através do sistema biológico, é com diferentes produtos. Você não tem um produto de abrangência geral para combater tudo. Para cada problema que você tem um determinado produto. Não, exatamente. Inclusive, isso aí é bom deixar aqui bem claro, né? Que nós utilizamos bacilos, tá? A Tá. gente usa bacilos tanto para controle de nematóides, como para controle de fungos e foliares, tá? É a mesma espécie, só que o indivíduo da mesma espécie é um Bacillus subtilis. Nós temos Bacillus subtilis aqui que combatem nematóide, outros combatem fungos de solo, né? E nós fazemos essas análises a nível de laboratório e depois a nível de campo. Então, são vários micro-organismos que nós utilizamos, tá? É uma gama enorme. E eu acredito que nos próximos anos, nas próximas décadas, vão surgir mais novidades. Isso aí é notório, tá? Vocês podem observar que está havendo uma evolução muito grande no controle biológico de pragas, doenças e nematóides. E eu acredito que estamos só no começo dessa jornada, viu? Estamos no começo, né? Eu- E, Pode ir, pode falar. não, e eu só queria aproveitar aqui, você comentou no início, né, assim, da nossa entrevista, que realmente o tomateiro é uma planta muito suscetível a ataque de pragas e doenças. Como é que eu vejo? Já existem produtores, tá, de tomateiro utilizando uma gama de produtos biológicos com uma redução significativa de defensivos agrícolas. Isso aí já é notório. O caso específico, aí, só para a gente ilustrar aqui, cara, é a parte de nematicidas, que hoje, a grande maioria, o grande volume hoje de nematicidas no Brasil é biológico. Eu ia te fazer uma pergunta, mas você já praticamente respondeu. Se você Ah, acredita tá. que um dia os biológicos vão substituir o controle químico? Porque hoje em dia há uma divisão, você utiliza tanto um quanto o outro. Mas você já respondeu que alguns produtores de tomate já estão usando cada vez mais controles biológicos para pragas e doenças, afastando cada vez mais o controle químico. E a maior verdade disso que você a maior confirmação disso que você disse, que eu também estou afirmando aqui, que nós dizemos, é que as grandes indústrias químicas do mundo, produtoras de defensivos agrícolas, não preciso dar o nome delas aqui, todas elas já têm seus grandes departamentos voltados exclusivamente para a produção de biológicos também. Então, é um setor em crescimento, sem dúvida alguma. Eu quero te fazer uma pergunta para aproveitar que eu tenho um minutinho ainda aqui. A gente tem muita polêmica em relação a esse assunto. Você que tem uma empresa diretamente ligada a isso, a gente tem aí um processo de regularização da produção de biológicos. E muita gente, algumas correntes, não é o meu caso, mas acha que com isso as empresas estão querendo criar uma espécie de cartório e patentear biológicos. Agora, eu sou da seguinte afirmação, e eu acho que você também. Quando você está lidando com biológicos, você está lidando com seres vivos, elementos vivos. Portanto, você não pode ter uma produção descontrolada e sem qualquer tipo de norma de conduta. Então, eu sempre afirmo que a legislação está vindo aí justamente para isso, para regulamentar, né? Eu estava lendo aí ontem ainda, foram apreendido um lote de fertilizante orgânico numa empresa em Pederneiras, ali, entre Macatuba, Lençóis Paulista, e Jaú, no interior de São Paulo. Foi um lote e a empresa foi multada, porque ela não tinha autorização para produzir adubo orgânico
Você está mexendo com matéria-prima, está mexendo com cocô de vaca, cocô de galinha, sei lá o que mais. Você tem ser vivo ali, depois de fermentado, então, e não tinha autorização para fazer aquilo lá. Aí a fiscalização foi lá e meteu a multa, fechou a fábrica, etc. e tal. Mas eu estou dando esse detalhe, porque eu penso dessa forma. Você tem que ter um controle das coisas. Queria saber a sua opinião. Você ressaltou um ponto bastante importante. Eu acredito que nós, das indústrias, né, a nossa ideia não é formar um cartel, muito pelo contrário, tá? Eu acho que eu acredito aí, e está acontecendo no Brasil, né? Nós estamos vendo aí surgimento de várias empresas nessa área, e quanto mais empresas tiverem no Brasil produzindo e comercializando biológicos, nós vamos evoluir, tá? Existe uma questão bastante interessante, que quando se faz a multiplicação de biológicos, qualquer micro-organismo, ele libera metabólitos. E esses metabólitos, eles têm também um efeito na planta. Então, nós temos o efeito direto dos micro-organismos e dos próprios metabólitos que eles produzem durante o processo de biofermentação. E nós somos, pela lei, né, nós temos aqui os nossos registros, nós controlamos tanto a população dos micro-organismos que estão sendo multiplicados, Quanto dos como também a metabólicos. produção de metabólitos. Tá. Caso contrário, efeito prejudicial na planta. Porque o metabólico, no fundo, acaba tendo um efeito assim, tipo hormonal na planta. Então tem que tomar muito cuidado com esse uso. E a nível de propriedades rurais, né, muitas vezes, não é só a contaminação por outros micro-organismos, mas muitas vezes o produtor ele não tem condições de controlar tanto a população de micro-organismos, como também essa síntese, essa produção dos metabólicos, que podem, em algumas situações, ter um efeito prejudicial. É isso aí. Eu volto a nós, seres humanos, com aquele velho ditado: o remédio que cura pode ser o remédio que mata também. E quando você toma um remédio para curar algum problema que você tem, você acaba gerando alguns efeitos colaterais que têm que ser administrados, ou com outros medicamentos, ou através da resistência do seu próprio organismo. Então, é isso, tem que ter o controle dos dois lados. Olha, quero agradecer sua participação aqui e pedir a você que deixe aí um endereço de internet da sua empresa para quem quiser mais informações sobre o assunto que nós tratamos aqui. Joia, está aí o nosso site, né? Entra no site nosso, aí, www.brasilquimica.br, né? Mais uma vez, eu queria agradecer em nome da minha empresa a participar desse programa, que tem uma audiência a nível nacional. E, mais uma vez, eu tenho certeza absoluta que o Brasil vai evoluir, está evoluindo e vai evoluir ainda mais nesse aspecto de controle biológico de pragas, doenças e nematóides, não só por causa da pressão do consumidor, mas como uma alternativa no manejo integrado dessas pragas e doenças. Tem que fazer parte do contexto. É isso, eu assino embaixo o que você falou. Vamos ver se a gente vai estar aqui para ver isso ainda, mas eu acredito que sim, porque está indo tá indo muito rápido. Olha, não estou bisbilhotando sua vida, não, mas sem querer eu passei ali pela nossa central que faz os contatos, bem na hora que você estava acertando detalhes da sua entrada com a Malu, e você falou, olha, é a primeira vez que eu estou participando de um programa de televisão. Foi isso mesmo que você falou para ela? Foi. Então tá. Então eu ouvi isso porque estava passando no corredor. Eu quero te dar nota 10 pela sua participação. Tá bom? Obrigado. Aqui na escolinha do professor Tavinho. Não é o Raimundo, que era o Chico Anísio. Mas você teve nota 10 na sua entrevista. Parabéns. Muito, muito bem colocados os pontos que você foi questionado. E parabéns pelo seu programa, tá? Parabéns pela sua dinâmica. Isso eu acho que enriquece o nosso dia a dia. Tá? Acho que enriquece, né? E muito obrigado. Né? Ok, Renato. Muito obrigado aí. Um bom dia para você e, longa vida e próspera, hein? Para que a gente veja esse futuro que a gente desenhou aqui ainda em vida. Abraço, amigo. Abraço.